Bom dia, terceira série. Um prazer estar com vocês aí na reta final, fazendo uma revisão de partes daquilo que nós estudamos, né? Na verdade, vamos trabalhar hoje as ideias que mais aparecem nas provas, tanto geometria plana, espacial, analítica, um pouquinho de exponencial, ok? Então, primeiro quero deixar para você o meu recadinho do coração, dizendo que eu sei que não foi fácil, esse foi um ano difícil para vocês e para nós, foi um ano de muito aprendizado extra, além daquele que já trabalhávamos, né? Mas o passo a passo, o dia a dia, a construção do conhecimento, ela não é fácil, mas eu sei que você a trilhou em busca de alcançar aí os seus objetivos. E o sucesso nada mais é do que a soma desses pequenos movimentos que você fez para alcançar aquilo que você desejava, né? Você começou aqui de baixo e você já está lá na ponta do morro buscando alcançar os seus ideais. Muitos já passaram em várias faculdades, né? Mas eu sei que muitos de vocês têm a pretensão de passar numa universidade, né? Dentre elas, a UFES aqui do nosso estado. E sei também que no momento adverso muitos tendem a desistir, mas é nesse momento também que muitos de vocês batem recordes, porque enquanto os outros desistiram, vocês avançaram, um pouco mais lentamente ou um pouco mais rapidamente, de acordo com o ritmo de cada um, mas vocês estão à frente de muitos e a possibilidade de alcançar aquilo que você deseja é grande, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para vocês foi uma questão de geometria plana. E ela diz assim: 4 estações distribuidoras de energia, A, B, C e D, estão dispostas como vértices de um quadrado, de 40 quilômetros de lado. Deseja-se construir uma estação central, que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada reta que liga as estações C e D. Então, vai se construir uma estação central aqui no ponto G, onde a distância é a mesma de A, de B e também da estrada reta que liga o segmento CD, ok? E aí a pergunta é, onde vai ficar esse ponto? E aí as respostas são: no centro do quadrado, na perpendicular à estrada que liga CD, passando por seu ponto médio a 15 km dessa estrada, na perpendicular à estrada que liga CD, passando por seu ponto médio a 25 km dessa estrada, no vértice de um triângulo equilátero de base AB, oposto a essa base, no ponto médio da estrada que liga as estações A e B. Então vamos lá, ó. A primeira coisa feita nesse exercício foi o seguinte: eu estou aqui no centro, liguei GB, GA e G até a perpendicular aqui do lado CD. E se é para ser equidistante de AB e o segmento CD, então eu chamei essa distância de X, aqui também, porque a distância é a mesma. Ao olhar para esse triângulo formado aqui no centro, triângulo AGB, eu percebi que ele era um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. E quando você traça aqui esse segmento perpendicular à base num triângulo isósceles, ele é altura e ao mesmo tempo mediana, ou seja, divide o lado oposto em 2 partes iguais. Ao fazer isso, traçar essa altura GN, eu construo aqui um triângulo retângulo de lados 20, porque também foi mediana GN, né? 40 menos X, porque o lado era 40, e a distância de G até a perpendicular de DC, ela também é X, então 40 menos X, e a hipotenusa aqui, que é X, ok? GB. Então, vou até esse triângulo retângulo e vou aplicar Pitágoras. A medida de B até G ao quadrado é igual a BN ao quadrado mais NG ao quadrado.
x ao quadrado igual bn 20 ao quadrado mais gn 40 menos x ao quadrado. E desenvolvi essa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a 20 ao quadrado, que deu 400, mais o desenvolvimento do produto notável, do quadrado da diferença. 1.600, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que deu menos 80x, mais o quadrado do segundo. Esse x ao quadrado, indo para o primeiro membro, cortaria, porque ele iria negativo. Então, menos 80x, passei para o primeiro membro como 80x, somei e deu 2.000. 2.000 dividido por 80 deu 25. Então, a distância de G até a perpendicular de DC é uma distância de 25 quilômetros. Observando lá as respostas no centro do quadrado, não, porque se aqui é 25, o que falta para 40 é 15, certo? Letra B, na perpendicular à estrada que liga CD, passando pelo ponto médio, a 15 km da estrada. Não é a 15 km da estrada, está a 25 km da estrada. E essa resposta eu percebo aqui na letra C. Então, resposta correta, na perpendicular à estrada que liga CD, passando por seu ponto médio, a 25 km da estrada, que é o valor que eu achei para x, ok? Então, essa é uma questão de geometria que explora aí essa ideia do Teorema de Pitágoras e que eu resolvi trazer para você porque é uma excelente questão a nível de interpretação da situação problema apontada. A segunda questão que eu trouxe é uma questão que trabalha trigonometria, já que trigonometria do triângulo retângulo aparece muito nas provas também. E ela dizia assim, ó, os pardais eletrônicos, filmadoras utilizadas para flagrar os motoristas em alta velocidade, têm sido espalhadas cada vez mais pela cidade do Rio de Janeiro e causado discussões e controvérsias entre motoristas e a prefeitura da cidade. Uma das filmadoras foi colocada em um poste vertical, formando com ele um ângulo de 30 graus. Então, está aqui a filmadora no poste, formando com esse poste um ângulo de 30 graus. Após 0,125 segundos da passagem do carro na direção do poste, o veículo foi fotografado. Então, o veículo passou aqui, quando ele estava nesse ponto, né, a 0,125 segundos da saída lá da passagem, ele foi filmado, fotografado. Considerando que a velocidade do automóvel no momento que ele passou pelo poste até o momento da fotografia foi de 32 metros por segundo, determine a altura da filmadora. Então, o que o exercício pede que você faça primeiro? Primeiro, você tem que ter esse conhecimento de que velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. A velocidade média foi fornecida, o espaço, que é a distância percorrida aqui, ó, eu preciso determinar, e o tempo foi de 0,125 segundos. Então, apliquei na fórmula, velocidade média igual espaço sobre tempo, e vou aplicar a proporção aqui, descobrindo que o espaço que o carro circulou foi um espaço de 4 metros. Ao observar a figura, eu vejo que eu tenho um triângulo retângulo, onde eu conheço o cateto oposto e eu quero o cateto adjacente. A relação de cateto oposto e cateto adjacente é uma relação de tangente. Então, tangente de 30 graus, 4 sobre h. A tangente de 30, o exercício forneceu, raiz de 3 sobre 3, mas esse é um ângulo notável que você precisa conhecer essa tangente, né? Porque na maioria das vezes ela não é fornecida. Igual o cateto oposto, 4 sobre o adjacente h. E eu estou em busca da medida h. Então, vou aplicar a proporção, vai dar aqui 12, raiz de 3h, né? Então, quem é h? 12 dividido pela raiz de 3, que racionalizando, deu 12 raiz de 3 sobre 3, dividindo 4 raiz de 3. Mais o exercício,
me autorizou trocar a raiz de 3 por 1,7. Então, 4 vezes 1,7 deu 6,8 metros. E a resposta está na letra A, ok? A próxima questão é uma questão que envolve semelhança de triângulos, matéria que o Enem sempre traz nas suas provas. De alguma forma, a semelhança costuma sempre aparecer. Então, eu trouxe aí uma questão de 2013, que diz assim: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimento igual a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real, na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e o segmento BD. E a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Então, AB é o solo, EF é perpendicular ao solo, DB também e AC também. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço, que serão instalados a segmento AD e segmento BC. São cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o comprimento da haste EF? Ok? Então, eu conheço aqui AC e eu tenho o triângulo ACB. Eu quero a medida de EF, que faz parte do triângulo EFB, ok? E também eu tenho o triângulo BDA, cujo segmento BD é 6, e eu quero o comprimento da haste EF. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação de semelhança entre os triângulos. Olha, num primeiro momento, eu vou pegar o triângulo ACB, que é semelhante ao triângulo EFB. Por que eu sei que eles são semelhantes? Porque esse ângulo aqui é de 90 graus, esse também. E o ângulo B é o mesmo para os dois triângulos. Então, eu posso dizer que o triângulo ACB é semelhante ao triângulo EFB, ok? Então, vamos lá. Também posso observar que o triângulo ADB é semelhante ao triângulo AEF, porque eu também tenho os ângulos de 90 e o ângulo A é comum entre os dois, ok? Então, o triângulo AEF semelhante ao triângulo ADB, pelo caso ângulo-ângulo. Se os triângulos são semelhantes, eu fui até eles para aplicar semelhança. Mas antes eu registrei, que a distância de A até F, somada com a distância de F até B, nada mais é do que o segmento AB, ok? AF mais FB é igual ao segmento AB. Montei essa equação e deixei ela paradinha aqui para uma necessidade futura. E fui até os triângulos ABD e AEF aplicar semelhança. Então, vou trabalhar aqui nesse triângulo aqui primeiro, ABD e AEF. Posso dizer que 6 está para EF, ok? Aqui, DB, DB. DB, 6, está para AB, da mesma forma que EF está para FA, tá? DB está para F, a altura está para a base do triângulo grande, da mesma forma que a altura está para a base do triângulo pequeno. E vou trocar DB por 6, isolando AF. Então, eu ficaria com 6AF igual a B vezes EF. Isolando AF, ele vai ficar B vezes EF dividido por 6. A mesma coisa eu vou fazer no triângulo ABC e EFB, ok? Então, eu vou anotar aqui, que AC está para a base AB, da mesma forma que EF está para a base
FB, tá? AC, a altura, está para a base AB, da mesma forma que F, a altura, está para a base FB. E vou trocar esse AC por 4. Então, 4 está para B, assim como F está para FB. Apliquei proporção, isolei FB, ficou igual a AB vezes EF dividido por 4, ok? Então, ó, primeiro fiz um registro de que AB era F mais FB. A seguir, apliquei semelhança no triângulo ABD e no triângulo AF, chegando aqui a AF igual a B vezes EF sobre 6. Depois eu apliquei semelhança entre o triângulo ACB e o triângulo EFB. E a semelhança me levou a FB igual a B vezes EF dividido por 4. Por que eu isolei a F e FB? Porque a primeira equação que eu montei me diz que a F somado com FB daria AB. Então, eu estou substituindo 2 e 3 nessa equação 1 que eu montei. A equação de AF é AB vezes EF sobre 6. A equação de FB, AB vezes EF sobre 4, que é igual a AB. Como AB é fator comum a todos os termos antes e depois da igualdade, eu já cancelei. Sobrando aqui EF sobre 6 mais EF sobre 4 igual a 1. Por que 1? Porque aqui, tirando o mínimo, né, eu teria AB e cancelando aqui o AB, o que sobrou depois da igualdade seria AB dividido por AB, que daria 1. Tirei o mínimo aqui, 24 por 6 deu 4, é F. 24 por 4 deu 6, é F, igual a 1. Mantive as coisas dessa forma. 4 mais 6 deu 10, 10 é F, igual a 24 vezes 1, que deu 24. Então, qual o valor de EF, que é a haste de sustentação? 24 dividido por 10, ou seja, 2,4, tá? Então, eu trabalhei as ideias de semelhança, peguei essas ideias de semelhança e montei duas outras relações que eu chamei de 2 e 3, e fui lá na primeira equação montada que me dizia que a F mais FB daria B, e substituí a F mais FB igual a B. Como a B estava presente em todos os termos, eu cancelei, né? AB dividido por AB daria 1, tirei o mínimo, apliquei proporção aqui, deu 10 FB igual a 24 vezes 1, que é 24, e 24 por 10 deu 2,4. Tá? Questão de Enem de anos anteriores. Em que anos seguintes essa questão apareceu mudando aí valores, mas trabalhando em cima dessas ideias. Ok? Também trouxe essa questão aqui, que é uma questão que envolve trigonometria e área. Ela diz assim: ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular, 3 de base por 2 de largura, que contém uma área de extração de ouro, delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km. Então, está aqui, 1/4 do círculo, porque esse ângulo inteiro é 90. E o raio desse setor é 1 km, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente a... E aí vem aqui as possibilidades em relação à porcentagem. E ainda uma informação: raiz de 3 sobre 3 pode ser trocada por 0,58. Então, fui até a figura e estou observando a área de extração de João. Se a área de extração vai ser dividida em 3 partes iguais, então, se o ângulo inteiro era 90 dividido por 3, esse ângulo aqui é 30 graus. Essa medida aqui, da área do terreno de João, eu sei que é 2,
E essa medida do cateto oposto eu não conheço. Veja aqui, ó. Esse é o terreno do João. Essa medida aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30, mede 2. E eu preciso descobrir o cateto oposto para que eu ache a área que foi reservada a João, ok? Então, eu vou aplicar uma relação de cateto oposto adjacente, que é uma relação de tangente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O exercício me permitiu trocar por 0,58, igual ao cateto oposto que eu estou buscando, dividido pelo cateto adjacente. Aplicando proporção, eu descobri que a medida que eu buscava era 1,16 km. Mas o terreno de João nada mais é do que um triângulo retângulo, ó. Aqui é um ângulo de 90, porque veio de um retângulo, né? Aqui, ó, ângulo de 90. Então, triângulo retângulo, se eu quero encontrar a área e eu conheço a base e a altura, eu posso achar a área do triângulo fazendo base vezes a altura dividido por 2, tá? A base aqui foi 1,16, a altura foi 2 dividido por 2. Dá para simplificar aqui, deu 1,16 km² de área do terreno de João. Mas a pergunta era, que porcentagem da área do terreno o João ficou? Então, eu vou ver aqui agora, ó. O terreno é quanto por quanto? 2 por 3. Então, a área do terreno inteiro é 6 km². E eu quero saber 1,16 quanto representa em 6. Então, eu vou dividir 1,16 por 6, quanto deu? Deu esse número aqui, que é uma dízima periódica. Mas como eu vou trabalhar com porcentagem, eu vou caminhar 2 casas com a vírgula. E vou dizer que deu aproximadamente 19,3% do terreno total, ok? E vou voltar lá agora para ver qual a alternativa correta, ó. Aproximadamente, como a pergunta aconteceu, letra E, aproximadamente 19%. Tá bem? Tá aí, então, a resolução dessa questão, que também foi uma questão de Enem. Trouxe também uma questão agora envolvendo exponencial. Olha lá. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão número de bactérias em função do tempo é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5t, onde esse t é o tempo representado em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será de 8.192.000? Então, eu volto à expressão dada, né? E substituo aqui o número de bactérias por 88.192.000, igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5t. Quem multiplica muda de membro dividindo. A divisão deu 4.096, eu tinha base 2. Fatorei esse 4.096, ele deu 2 elevado a 12. Numa exponencial, se as bases são iguais, basta que eu iguale os expoentes. Então, 0,5, que é meio, t igual a 12. Aplicando proporção, o tempo deu 12 vezes 2, ou seja, 24. 24 horas após o início da observação, a quantidade de bactérias era de 8.192.000. Ok? Então, eu tinha a equação fornecida, eu tinha o total de bactérias e eu substituí aqui no N de T. Total de bactérias igual à equação dada. Passei o 2.000 para o primeiro membro dividindo, encontrei 4.096. Vi que aqui era a base 2. Fatorei o 4.096, ele teve base 2 elevado a 12. Então, 0,5t igual a 12. Aplicando proporção aqui, t deu 24. Então, 24 horas após o início do experimento,
chegamos a esse total aí de bactérias, ok? E aí trabalhamos as ideias básicas de equações exponenciais. A próxima questão que eu trouxe para você é uma questão de geometria analítica. Uma questão muito interessante, olha. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x, y, e representa na lousa a descrição de 5 pontos algébricos, ponto 1, ponto 2, 3, 4 e 5. Aí ele diz assim, que o ponto 1 representa a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Então, o que eu vou lembrar? Como é que se monta uma equação de circunferência? Uma equação de circunferência ela é montada através da equação reduzida. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ao olhar para a equação, como não apareceu nada além do x ao quadrado, me informa que o x do centro é zero. E também não apareceu nada, né, além do y ao quadrado, significa que o y do centro também é zero. Então, essa circunferência tem centro no ponto 0, 0. E depois da igualdade, o número que eu tenho lá é o raio ao quadrado. Então, quanto ao quadrado que dá 9, 3. Olho para essa primeira figura aqui, ó, e já vejo que o raio dela é 9. Se o raio dela é 9, eu já posso descartar, porque eu percebo pela equação de circunferência que o raio é 3. Então, descarto, raio 3 e raio 3. Fico com essas 3 aqui. Vou lá na segunda informação, ó. O segundo ponto é a parábola y igual a menos x ao quadrado menos 1, com x variando de menos 1 até 1. Ao olhar para a equação da função quadrática, eu percebo que vai ser uma parábola voltada para baixo, porque A é negativo, e que ela toca o eixo y no C da equação, que é o menos 1. Então, eu olho para essa carinha aqui, ó, e vejo uma parábola aqui. Olha que interessante, né? Esse exercício trabalha vários conteúdos ao mesmo tempo. Parábola com concavidade para cima não é o que eu tenho lá. Então, essa boquinha aqui do desenho, ela vai ter que ser uma parábola com concavidade para baixo. Pode ser essa aqui de cima, pode ser essa aqui de baixo. Mas a função quadrática também me mostra que o C da equação é onde a parábola toca o eixo y. E essa parábola aqui, ó, está tocando o eixo y no 1 e não no menos 1. Então, eu já descartei essa porque a parábola estava voltada para cima. Eu fiquei com essas duas e agora eu vou me direcionar para a letra E, porque a carinha que a parábola está com concavidade para baixo tocando no menos 1 é essa daqui, tá? Ele ainda me informa que existem quadrados de vértice menos 2 e 1, aqui ó, do lado de cá, menos 2 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2, e menos 2 e 2. Está falando desse quadradinho aqui do olho. E aqui, ó, 1 e 1, 2 e 1, 2 e 2 e 1 e 2. É o outro quadradinho. Então, essa figura que ele formou aqui, ó, representa uma circunferência de raio 3, como a equação da circunferência me mostra. Representa uma parábola com concavidade para baixo, tocando no eixo y no menos 1. O centro da circunferência é o ponto 0, 0, e os quadrados dos olhos têm as coordenadas estipuladas aqui, ok? Então, resposta correta, letra E. Tá? Fica aí, então, uma questão que envolveu analítica, função quadrática. E aí, a gente termina aqui nessa outra questão que eu trouxe de geometria espacial. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida uma reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. Na verdade, eu trouxe essa e outras mais, que eu gostaria que você observasse aí, já que o nosso tempo está acabando, ok?
Deixo para você, então, ideias básicas que foram trabalhadas ao longo do ano, que eu sei que são fundamentais para que você construa uma boa prova. Você precisa voltar ao formulário de geometria plana, espacial, analítica, trigonometria, rever as fórmulas básicas para que você consiga construir as suas ideias embasado aí nesse formulário tão necessário aí na hora das provas de matemática, ok? Grande abraço, então. Fiquem com Deus. Estou daqui torcendo por você e sei que você tem potencial e capacidade para alcançar os seus sonhos. Basta você ter um pouco de determinação, paciência, né, e dominar aí o seu nervosismo na hora da prova. Grande beijo, fiquem com Deus, tudo de bom.